Você vem do nada e saber isso te liberta. Esse não é apenas um vídeo teórico-filosófico, mas trata de uma questão que afeta a nossa realidade sem que talvez a gente se dê conta. De como os conceitos que temos da realidade terminam dando forma à realidade que habitamos. E este conceito que a gente vai tratar aqui é fundamental e eu vou mostrar que sem ele a gente termina em uma espécie de uma prisão material. E compreender porque saber que você vem do nada te liberta. O propósito desse canal é abordar uma nova perspectiva para ver a realidade. Imagine que a nossa realidade tem um código que nós podemos acessar. Só que esse código não se traduz em uma linguagem meramente pessoal. Nós temos que nos conectar com a realidade em um nível mais profundo, que vai além da nossa percepção da realidade em uma escala pessoal. Esse é um desafio porque muitas vezes o aspecto pessoal é tão dominante que cria bloqueios invisíveis. A nossa conexão com o universo passa necessariamente pela nossa conexão com o lugar que habitamos, um planeta que forma parte do sistema solar. Falar em uma consciência e um código que tem a ver com o sistema solar pode soar estranho inicialmente, porque é uma perspectiva nova. Mas isso vai nos dar um horizonte muito mais amplo que nos faz perceber um nível de conexão muito mais profundo. O conceito fundamental que nós vamos abordar aqui é como a existência tem como origem a não existência. Mas antes é preciso uma compreensão mais profunda do que é um conceito, porque isso vai permitir a gente ressignificar muitos dos conceitos que nós temos. A forma como você percebe a realidade depende diretamente dos conceitos que você já tem internalizados. Por isso, um conceito não é uma teoria. E essa é uma confusão que nós temos por conta de que os conceitos que a gente tem internalizado, eles são muito materiais ou existenciais. Imagine que o conceito é como uma chave, um código que pode reprogramar a realidade. Quando você capta um conceito novo ou atualiza um conceito antigo, você está atualizando a forma como você percebe a realidade. E, por consequência, você está transformando a sua realidade. Então, o que a gente vai ver aqui hoje é justamente como um conceito pode estar bloqueando a capacidade de captar uma perspectiva nova. A origem da existência é a não existência. Esse é o conceito fundamental e tudo que eu digo aqui nesse canal não faz sentido sem esse conceito. E eu sei que é um conceito que é difícil de compreender, porque também é difícil de explicar, e que não faz muito sentido, mas isso ocorre justamente porque a gente tem conceitos que são muito existenciais, muito materiais e que terminam bloqueando a gente. O que a gente está dizendo quando a gente diz que a origem da existência é a não existência é que a nossa essência tem a ver com a não existência. E a confusão que a gente faz, como a gente tem uma identidade muito existencial, é que a gente coloca a nossa essência naquilo que é existencial ou material. Ou, em outras palavras, a gente vai buscar nas experiências encontrar essa essência. Só que essa essência não está aí.
Então, isso gera uma espécie de uma prisão, porque isso cria uma desconexão. E a importância, novamente, dos conceitos é porque a gente não percebe, mas tudo aquilo que é uma oportunidade é um risco também. Então, como seres humanos, nós temos a capacidade de criar conceitos. Isso significa que a gente tem que aprender a criar conceitos, porque mesmo inconscientemente a gente já está criando conceitos e tem conceitos que estão criando distorções, criando bloqueios para a gente perceber a nossa realidade. Então, se você olha para um bicho não pode criar um conceito. Então, ele não pode cair nessa armadilha, né? Então, se a gente tem como criar a gente só pode cair nas armadilhas que a gente pode criar de alguma forma. Essa que é a maravilha da consciência. Então, no fundo, acaba sendo uma função nossa administrar essa nossa consciência com o seu alcance, que é limitado, mas não deixa de ser uma responsabilidade e, de alguma forma, essa conexão com essa essência é algo que a gente tem que administrar. Isso parece estranho, assim. Como assim? A essência simplesmente você é e acabou, né? Mas isso é um conceito mais existencial. E se você olha de novo para um bicho, isso é verdade. Um bicho sempre vai seguir a sua essência, ele nunca tem como fugir. Mas quando a gente olha para um ser humano, né, já é diferente. Você nunca vai olhar para um pássaro e falar: esse pássaro não está sendo autêntico, né? Agora, quando a gente olha para um ser humano, o problema é que essa nossa desconexão com a essência, a gente acaba criando existências ou expressões materiais que acabam criando conflitos. E a gente não tem como sair, porque a gente está confundindo que a essência está nisso que é material. E o importante aqui é que, com isso, a gente não está negando a existência, né? A gente só está dizendo que ela não é a origem de si mesma e que a essência não está aí. Então, com base nisso, um conceito que a gente pode criar além desse conceito de origem, da não existência como origem, né? Então, é como se a gente estivesse organizando um guarda-roupa, que você tem um lugar para colocar cada tipo de peça, né? Assim você não se confunde. O mesmo se dá para a nossa realidade. A gente tem que aprender a organizar a nossa realidade em função de conceitos. Então, se a não existência é a origem, a existência que a gente quer organizar, a gente não está desprezando ela, a existência vai ser o destino. Então, longe de que a gente esteja renegando a existência, a gente está criando ferramentas para poder administrar. E isso faz parte do nosso processo de evolução, em que a gente vai tomando consciência como seres humanos que vivem num planeta, que fazem parte do sistema solar. Esse sistema solar tem um código. E à medida que a gente começa a poder decodificar um pouco desse código, significa que a gente tem que decodificar. É como a oportunidade é um risco. Então, isso é meio que a ordem do dia. Chegou um momento em que a gente tem que começar a tomar consciência de uma coisa que talvez parecesse pra gente algo muito... Isso não é meu. Para que serve tudo isso? Você pode me perguntar. E isso vai depender da perspectiva de onde você se perguntar. Porque quando a gente parte
de uma perspectiva que é muito material, então, basicamente, eu quero que eu já tenho uma percepção formada e eu quero que a realidade se encaixe nessa minha percepção. E isso é algo muito reduzido. Agora, se eu já tenho minimamente aceito essa noção de que a não existência é a origem, eu já começo a tomar uma identidade que é um pouco mais imaterial. Então, uma coisa que a gente pode perceber aí, compreender, é o porquê que a gente tem tanto medo do nada ou da não existência. Porque se a nossa essência tem a ver com a não existência, né? Quer dizer, isso é algo natural. Por que eu vou ter medo do vazio ou do desconhecido? E uma consequência direta de a gente perceber isso é que vai se abrir muito a perspectiva que a gente tem de aprender, porque aprender tem a ver com o desconhecido, né? Aprender tem a ver com a gente chegar próximo à fronteira do nosso conhecimento atual, né? Ou seja, do desconhecido. Então, aprender toma um sentido muito maior. E isso vai ser um combustível para a existência. Inclusive, como a gente tem essa compreensão, essa clareza de que a nossa essência não tem a ver com a existência ou expressão material, a gente coloca muito menos pressão aí, né? A gente tem muito menos medo de errar, porque a gente entende que tudo é uma oportunidade para aprender. E nessa nova perspectiva, isso abre uma nova fase para a aprendizagem, em que ela está colocada em um nível que é muito mais profundo do que um aprendizado que é exclusivamente pessoal para alcançar algum resultado ou uma expectativa específica ou para algum tipo de ganho existencial, porque o aprender ele está colocado em função, em conexão com o próprio ambiente em que a gente vive, que é um planeta, um sistema solar, etc. E tudo isso acaba levando a isso que eu citei muitas vezes aqui, que é o desenvolvimento de conceitos. Porque, novamente, se isso é uma possibilidade, acaba sendo a nossa missão, né? O nosso papel humano de desenvolver esses conceitos. Então, a partir desse reconhecimento da não existência como origem, isso é uma chave que dá um pontapé inicial de um processo em que a gente vai reconhecer, criar um espaço e que dentro desse espaço a gente vai criar a compreensão de que a percepção se atualiza e como ela se atualiza. Então, ao invés de tratar de fazer com que a realidade se encaixe na minha percepção, se trata de abrir a percepção para aprender com a realidade. Quando a gente tem uma identidade muito material, existencial, a gente está muito apegado à forma de ver, o que no fundo é um apego aos conceitos que a gente tem, por mais que a gente desconheça que conceitos são esses. E isso provoca uma resistência muito grande. Quando a gente começa a abrir esse espaço, então aí a gente já começa a detectar a incoerência dos conceitos e a gente pode reconhecer onde que a gente tem bloqueios. Então,
a gente pode captar conceitos que são mais profundos, mais coerentes, mais conectados. Então, serve para a gente ter uma perspectiva, né? Essa é uma mudança para uma perspectiva muito mais profunda. Isso é uma novidade para todos nós, eu me incluo aí. A gente está aprendendo sobre essas coisas e o meu papel, o meu compromisso é de difundir as coisas que eu vou aprendendo, com todas as minhas limitações incluídas. Obrigado e a gente se vê.